É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Hoje nós estamos numa quinta-feira, ele é 23 de junho, ela está dentro da 12ª semana dentro do chamado tempo comum. Mas aqui vai surgir uma coisa que é para algumas pessoas uma espécie de novidade ou falta de atenção e de memória, porque certamente já aconteceu outras vezes na vida, de vez em quando acontece, mas às vezes a gente esquece. E sobretudo para mim, que eu sou um nordestino, o que é que acontece? Há uma festa que é muito forte, não é, que nos envolve realmente completamente, talvez até mais do ponto de vista cultural, afetivo, simbólico, de festa, nos envolva talvez até mais do que o Natal, que é a festa, que é um Natal também, mas é o Natal que nós celebramos agora no mês de junho. Existe um Natal que a gente celebra em dezembro, que é o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E há um Natal que a gente celebra no mês de junho, que é o Natal de São João Batista. E há um Natal que nós celebramos no mês de setembro, que é o Natal de Nossa Senhora, no dia 8 de setembro, a Natividade de Nossa Senhora. São João Batista é um santo dentro do calendário, ao lado de Nossa Senhora, que a gente celebra a Natividade. Nossa Senhora, a gente celebra 8 de setembro, o nascimento dela, o Natal de Maria, e hoje, amanhã, no calendário, a gente celebra o Natal de São João Batista. Então, é Natal de São João Batista hoje. A gente celebra o Natal de Jesus, o Natal de Maria e o Natal de São João Batista hoje. Agora, o que é hoje? Porque eu estou repetindo sempre esse hoje, porque para a gente a véspera da festa de São João Batista é uma festa uma noite muito especial, é uma noite na qual a gente passa em vigília, existe uma fogueira que se acende, não é, que isso mexe com razões antropológicas muito fortes, não é? O fogo como um elemento de transformação da natureza, o fogo como elemento agregador, porque no passado as pessoas ficavam em volta das fogueiras para contar história, para ouvir narrativas sobre a vida da tribo. O fogo, graças a ele, as pessoas puderam conservar o alimento que tinham quando aprenderam a cozinhar, a secar certos alimentos. Então, o fogo tem toda uma preciosidade. Depois, se a gente vai falando, não é, até a invenção da máquina a vapor, que outra coisa não é, que senão o fogo hoje no seu carro, para o seu carro pegar, o que você diz, liga a ignição. Ignis, em latim, significa fogo. O fogo está presente, não é, aí quase tudo que a gente faz. Sem o fogo, sem a energia, impossível a vida humana nos moldes que nós conhecemos nestes tempos modernos. Ora, então essa véspera de São João tem mexe com essas profundidades antropológicas do ser humano. Agora, esse ano tem uma particularidade. Há algumas festas que giram particularmente em torno da Páscoa. São chamadas festas móveis, elas se movem. A quarta-feira de cinza se move, a sexta-feira da paixão se move. Ela não tem uma data fixa, ela gira em torno desse calendário móvel. E aí, ao lado dessa festa, a gente vai ter tudo aquilo que está relacionado com a Páscoa, a data da Páscoa, o Pentecostes e as festas que vão ligadas a isso. A festa da Santíssima Trindade, que é o domingo depois de Pentecostes. A festa de Corpus Christi, que é a quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade. E a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é na sexta-feira da semana depois da festa do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas festas mudam dentro do calendário. E aí, o que é que acontece? A festa do Sagrado Coração de Jesus, este ano, cai justamente no dia 24 de junho. Uma festa de Nosso Senhor Jesus Cristo precede a uma festa de qualquer outro santo dentro do calendário litúrgico. Por isso, na liturgia da igreja, o que é que acontece? A festa de São João Batista é celebrada no dia anterior à festa do Sagrado Coração de Jesus, amanhã no calendário da igreja.
é a festa de Santo Antônio, do Sagrado Coração de Jesus. E hoje, portanto, no calendário da igreja, no calendário litúrgico, é a festa de São João Batista. Na igreja, hoje nós estamos celebrando a festa de São João Batista e não amanhã. Amanhã nós celebraremos o coração de Jesus. Hoje, para nós, é a festa de São João Batista. Está válido aquilo que você conhece desde o tempo da vovó. Dia de São João Batista é dia 24 de junho. Porém, quando 24 de junho é dia do Sagrado Coração de Jesus, a festa de São João Batista vem para frente, é celebrado naquela que é chamada a vigília. Portanto, hoje, os textos litúrgicos são os textos da festa de São João Batista. Quem sou eu? Eu sou o padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, porque hoje também o Evangelho vai nos falar de nome. Não é? O nome deste menino, deste profeta. Gente, a primeira coisa para a gente chamar a atenção é que é um Natal que nós estamos celebrando hoje, o Natal de São João Batista, ou seja, o nascimento. Não é? Natal significa nascimento, tanto que você diz, qual é a sua terra natal? A minha terra natal é tal cidade, a terra natal que foi a terra onde você nasceu. Natal significa nascimento, natividade, hoje é a natividade, o Natal de São João Batista. E os outros santos da igreja, o que é que aconteceu? O dia de celebrar o seu nascimento era o dia da morte. Então os cristãos até começaram a chamar Natal o dia em que uma pessoa morria. Com São João Batista é diferente, porque nós celebramos o dia do seu nascimento hoje e vamos celebrar o dia da sua morte lá no mês de agosto, 29 de agosto. Hoje, antecipado de amanhã, estamos celebrando esse nascimento. Então, aqui uma coisa que para nós é muito importante é que nós estamos celebrando a vida. A festa de São João Batista é um hino à vida, é um chamado à cultura da vida, a eliminar da nossa mente tudo aquilo que possa ser uma cultura de morte. E às vezes a gente vai justificando a morte de várias formas. Temos uma tendência a achar que a morte possa ser a solução de alguns problemas. Os antigos eles diziam assim, mors tua vita mea. Tem gente que acha que para ele continuar vivendo, alguém tem que morrer. Infelizmente se vê muito disso. Esquadrões de morte, grupos de extermínio, é gente que vai alimentando a lógica da morte como resposta para problemas sociais, para problemas que a política deveria dar jeito e não consegue dar, não é? Para investimentos sociais que não são feitos. Aí se procura na ponta da rama eliminar aqueles que parece que estão dando os problemas para a gente não vai olhar até a raiz do problema, não vê as estruturas profundas que nutrem as desigualdades de uma forma tal que muita gente mal formada e entra com muita facilidade por caminhos desvirtuados. Mas aqui existe uma responsabilidade social, aqui existe um papel da sociedade que não é cumprido, e justamente porque este papel não é cumprido, é muito mais simples a gente querer tomar o caminho que para nós é o caminho mais fácil. Tem gente que acha que quando um problema, uma violência foi feita, quer responder com uma outra violência. Eliminar a vida do mais fraco parece ser sempre o caminho. E muitas vezes tem uma lógica que às vezes para nós até parece a lógica da compaixão, que para nós até parece a lógica de nós que estamos tendo pena de alguém que está numa situação muito difícil, mas às vezes a nossa solução precisa ser melhor olhada. A festa do nascimento de São João Batista é, portanto, uma festa de uma vida que está dentro de um desígnio de Deus, dentro de um projeto de Deus. A primeira leitura que nós temos dessa festa de hoje, de São João Batista, é um texto tirado do profeta Isaías, que diz coisas muito belas, como, por exemplo, tu és o meu servo em quem eu serei glorificado. Mas diz assim, no início dessa leitura, nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre da minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. A festa de hoje é uma festa do direito do nascituro, daquele que vai nascer.
daquele que deve nascer. Nós temos essa palavra, não é? Nascituro. Nascituro significa aquele que nascerá, aquele que deve nascer. A vida que é concebida, ela carrega consigo o dever de ser prolongada, de ser desenvolvida, de chegar ao desfecho do seu nascimento. E o texto da leitura de hoje nos convoca a pensar na vida humana como um projeto de Deus. A festa de São João Batista não é só festa para comer amendoim, para dançar quadrilha, para dizer anarriê, para tomar um licorzinho, coisas que a gente gosta e que são boas. A festa de São João Batista é a festa para a gente pensar no valor da vida. Na vida de um casal de velhos, que era São Zacarias e Santa Isabel. Gente, pensemos bem nessa história. Antigamente, no tempo de João Batista, no tempo de Jesus, quando um casal não tinha filho, todo mundo olhava para esse casal com um certo desprezo. Olhava-se para esse casal com um ponto de interrogação. Por que é que eles não tiveram filhos? Isso é um castigo. Porque do ponto de vista biológico, eles faziam tudo que os outros casais fazem para poder ter um filho, só não dava resultado. E aí a pior parte ficava na parte da mulher, né? Porque o homem parece que estava tudo normal com ele, acontecia tudo que deveria acontecer do ponto de vista biológico. Então o problema recaía em cima da mulher. A vergonha era sempre vista como ela. Ela era que era a estéril. Agora olha para uma coisa, esse casal tinha a vergonha de não ter tido um filho. Todos olhavam como uma pessoa maldita, como uma pessoa que não tinha a graça e a bênção de Deus. Agora vamos dar mais um passo nessa história. Este homem, que é visto como alguém que tem alguma coisa que não está boa na vida dele, é um sacerdote, é Zacarias. E um sacerdote é visto como alguém que deve abençoar. E ele não pode abençoar, ou seja, ele abençoa, mas aí as pessoas podem também pensar, mas esse daqui que não, nem sequer um filho tem como sinal da bênção de Deus na vida dele, pode estar nos abençoando? Deveria ser uma vergonha para Zacarias, uma vergonha para Isabel. Eles rezavam, eles pediam a Deus que os abençoassem com um filho. Tanto é que quando o anjo vai dizer para eles que eles vão ser pais de um filho, vai dizer, as tuas orações foram escutadas. E Zacarias vai ficar perturbado. Nem ele mesmo acreditava, parece que na oração que ele fazia. Um sacerdote que não acreditava na oração que ele fazia. Você e eu, pelo nosso batismo, nós somos sacerdotes, profetas e reis. Quantas vezes na vida da gente a gente não acredita na oração que a gente faz? Quando Zacarias, lá dentro do templo, teve a visão do anjo, quando ele saiu mudo, ou seja, ele não conseguiu falar. Ele deveria dar uma bênção, ele não conseguiu dar a bênção. Uma coisa interessante porque o Evangelho de Lucas conclui na hora da ascensão com Jesus subindo ao céu e abençoando o povo. A história que começa com Zacarias mudo que não dá a bênção é concluída com Jesus que dá a bênção. Ou seja, na nossa história, que pode parecer uma história de vergonha, uma história de maldição, quando Jesus entra, ele abençoa esta história. Ele abençoa esta vida. Hoje nós somos chamados a pedir a Jesus que arranque de nós as vergonhas que a gente pode trazer. Olha quantas famílias são marcadas pela vergonha. Eu sei que no Brasil agora está tendo um problema muito sério, né, de uma criança, violência no espaço da própria família. Quanta vergonha, não é? Mas além da vergonha, a própria dor, traumas que entram nessa história. Porém, aqui a gente é chamado a pensar nisso. Jesus entra nessas histórias, nas nossas histórias, para trazer a sua palavra boa, a sua bênção. Jesus entra para arrancar de nós toda palavra que seja de maldição, porque às vezes toda palavra que pode sair da boca da gente quando a gente vê situações de violências são soluções mais violentas ainda. São palavras malditas, são discursos mal feitos, são soluções que passam pela morte, que solução não é.
Acho que hoje a gente deve pedir a Jesus, pedir a Deus a graça da sensibilidade. Portanto, esse profeta João Batista, a ele o texto litúrgico de Isaías 49 é aplicado, onde ele dizendo, né, desde o seio da minha mãe eu fui consagrado, antes que o meu nome fosse pronunciado. Deus já conhecia a gente como projeto. E é interessante porque o livro do Apocalipse diz que a cada um e a cada um de nós, no fim da nossa vida, das nossas batalhas, há de ser dada uma pedrinha branca com um nome escrito, um nome que somente Deus conhece e um nome que só eu vou conhecer. Diante de uma vida que pode ser amaldiçoada, maldita, e a gente pode dizer um monte de coisa, Deus tem um desígnio escrito que só Ele conhece. E aí seria muito bom que a gente não interferisse nessa escrita de Deus na nossa vida, nessa escrita de Deus no nosso mundo. Hoje a festa de São João Batista nos convida a esse grito em favor da vida, esse grito em favor dos nomes que estão escritos no coração de Deus, que Deus já conhece, que cada um possa permitir que esse nome que Deus escreveu de forma misteriosa possa ser pronunciado, que essa palavra que é palavra sua tenha direito de estar presente no mundo e a sociedade possa garantir que esta vida, que essa palavra, que esse amor de Deus se pronuncie. O salmista diz uma coisa muito interessante, Salmo 62, teu amor vale mais do que a vida. O amor vale mais do que a vida. Diante de certas situações misteriosas, onde certas vidas podem não ser contadas, onde a gente pensa que aquele que não tem sentido, porque tem muita violência, e porque tem isso, tem aquilo outro, nós devemos responder com um amor que faça com que essa vida que nos aparece tão complicada, que esse amor vença. O amor vence tudo. O amor vence violência, o amor vence ódio. Essa é a palavra da cruz. A palavra da cruz é essa palavra. E aí nós, como cristãos, não devemos entrar nessa lógica do mors tua vita mea, que morra você para que eu continue vivendo. Essa é a palavra do egoísmo. Essa é a palavra do egoísmo. Agora, tudo isso é muito duro. É cruz. É cruz, sim. É dor sim. Mas é uma dor que é chamada a ser redimida. Nós não podemos dar uma solução pior do que o problema que está sendo causado por uma determinada situação. Tu és o meu servo, vai dizer essa palavra de Deus dentro desse livro do profeta. Portanto, festa de São João Batista, festa de um nascimento, é festa da vida, vida que deve ser defendida em toda e qualquer circunstância. Não podemos pensar que uma violência justifique uma outra violência, que uma dor deva ser colocada no lugar de uma outra dor. Esse é o chamado dessa festa. Esse é o chamado dessa festa. Uma vergonha que foi superada, a vergonha desse casal, uma esterilidade que foi vencida. Então, são essas palavras que a gente vê aí. Agora, o evangelho de hoje, não é Lucas no capítulo 1, versículo de 57 a 66, depois o versículo 80. Eu estava dizendo que a festa de São João Batista, portanto, ela está antecipada na liturgia para o dia de hoje, não amanhã, porque amanhã vai ser o Sagrado Coração de Jesus, ela está antecipada para hoje é o dia de São João Batista em matéria de liturgia. Agora, o nascimento de São João Batista é um nascimento que é relembrado todo santo dia na liturgia. Você reza a liturgia das horas, você sabe o que é a liturgia das horas, procura se informar disso e você vai ver que na oração das laudes, os louvores matinais, todo santo dia, de domingo a domingo, a gente canta o cântico que São Zacarias cantou no momento do nascimento de São João Batista. Jesus disse, ele é o maior de todos aqueles que nasceram de mulher e por isso a igreja canta a alegria do seu nascimento, faz festa pelo nascimento de João. O nascimento de João Batista é uma espécie de chave de leitura para a gente interpretar cada dia que amanhece.
Porque em cada ser humano que nasce é a vida nova, é um novo começo da humanidade. Assim como cada dia é original, cada ser humano é original. Ninguém é chamado a repetir a história do outro. Ninguém é convidado a ser vítima de uma carga genética. Ah, mas é porque foi produzido essa criança, essa vida num clima de ódio, de desamor, etc. O amor deveria ser tão maior do que tudo isso que vale a pena que essa vida se manifeste com a sua originalidade, porque há um desígnio de Deus diante desta vida. O problema é que eu e você, como cristãs e cristãos, devemos nos perguntar se nós estamos dando garantias para que o projeto de Deus se manifeste dessa forma, com toda essa evidência, com toda esta potência. E aí o evangelho de hoje diz que completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Não é? Isabel deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegraram-se com ela. Você lembra que eu disse no início? Isabel estéril, Zacarias velho, um sacerdote, o que se dizia era que alguém que não tinha filho era como que amaldiçoado, e um sacerdote sendo visto como na sua vida alguém que não era amaldiçoado não era uma coisa muito boa. E agora o que é que acontece? Essas pessoas que carregam esta vergonha, que carregam esta dor pública, como é que eles se sentem e como é que Deus se aproxima deles? O Senhor usou de misericórdia, ou seja, ali onde tinha toda esta miséria, Deus se avizinhou com o seu coração. Com o coração, Deus se aproximou deles. Ela teve o filho e 8 dias depois do nascimento da criança, eles tinham que cumprir um rito. O rito da circuncisão, que era cortar o prepúcio da criança. Ou seja, este filho não é somente filho deste casal. O rito da circuncisão era um rito como que de uma espécie de um nascimento social. A criança agora nasce para o seu povo. E a comunidade começa a pensar também que ela tem responsabilidade sobre essa vida. A vida de uma criança é uma mensagem para a comunidade deve dar garantias para que a vida da criança se desenvolva. E aquele ato da circuncisão diz, você, menino hebreu, carrega na sua carne a pertença a esse povo. Eu e você, nós carregamos a pertença a um povo. Eu carrego a pertença ao meu povo na cor da minha pele. A cor da minha pele, num contexto brasileiro, denuncia chicotadas e chibatadas que foram recebidas. A cor da minha pele, numa sociedade como a brasileira, significa uma geração que foi preterida de muitas oportunidades, de uma geração que foi empurrada para favelas, de uma geração que não teve direito à escola, que não teve direito a benesses. A cor da minha pele, a minha carne, fala de todas essas coisas que não são ditas, mas que a carne narra, que a carne diz e que a mente carrega também o peso. Então aquela circuncisão no menino significava para o menino lembrar-se sempre que ele olhasse para o seu órgão masculino, que é o órgão da sua força e da sua reprodução, ele lembrasse que ele não deve reproduzir geração de escravos, nem de escravizador, mas ele deveria se lembrar de um passado, de uma promessa que foi feita a Abraão, de que eles teriam direito a uma terra, de que eles são um povo que deve conquistar uma vida, que eles saíram de uma casa de escravidão. Então era todo um rito que faz alguém pensar com a sua carne, com o seu corpo, os efeitos da sua fé. Uma fé que deve ser visibilizada, que deve ser externada. E naquele momento o menino também ganhava um nome que significa o carregar de uma mensagem. E o que foi que aconteceu? Queriam dar ao menino o nome do pai Zacarias. Olha aquilo que eu dizia aqui, a gente a cada dia quando canta o cântico que Zacarias cantou, devemos pensar em cada dia que é original. Porque queriam dar a esse menino o nome de Zacarias, queria repetir o nome do pai. O nome do pai já é muito bonito. Zacarias vem da raiz Zikaron em hebraico, que significa recordar. Recordar é bom, mas a gente não deve ser filho também de uma memória
negativa. A gente não deve ser filhos de uma memória que não produza liberdade e libertação. Aquele menino, ele era um ser novo. E ele não precisa carregar consigo o peso de repetir a história do seu pai ou a história da sua mãe. Com ele começa algo de muito original. A mãe do menino intervém e diz: não, ele vai chamar-se João. Interessante o papel da mulher como um papel para barrar uma educação comunitária, uma comunidade que muitas vezes quer determinar a vida da gente. O papel da mãe educadora, o papel da mãe professora, o papel da mãe catequista. Veja que o papel de educação está entregue na mão das mulheres, como as mulheres são determinantes para interromper certos sistemas que querem a repetição contínua, não é, na vida da gente, de esquemas que podem não ser bons. Olha, vemos aqui Isabel, essa que barra essa possibilidade de uma repetição contínua na vida do seu filho. Ela diz não, ela é aquela que barra, que diz o não. E os outros disseram: mas não existe nenhum parente teu com esse nome. O nome João significa isso: Deus é misericordioso. Então, diante da miséria dela, da miséria do pai, Deus intervém, não é, com misericórdia. Bom, diante daquele impasse, agora vão interrogar ao pai. Por meio de sinais, perguntam para Zacarias como é que ele quer que o menino se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Zacarias confirma aquilo que Isabel tinha dito. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a bendizer a Deus. E esse cântico que eu disse, o Benedictus, que a gente canta a cada manhã na liturgia. Então a festa de São João Batista é a festa desse nascimento de uma criança que faz a gente cantar a Deus. Gente, todo nascimento, toda vida que chega deveria ser para nós motivo de alegria. É Deus que continua confiando na humanidade, em cada vida que chega. A gente não deveria ter medo quando uma criança nasce de dizer: meu Deus do céu, e agora? Que problema? Não, deveríamos ter uma sociedade que desse as garantias de que a vida seja acolhida, seja educada, seja promovida. Todos os vizinhos ficaram admirados, ficaram cheios de medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam falar da notícia ficavam pensando: o que vai ser, o que virá a ser este menino? Cada ser humano que nasce carrega consigo esta pergunta: o que virá a ser este menino? O que é que nós preparamos para esse menino? Que escola ele vai ter? Que pão vai lhe ser garantido? Que direitos vão lhe ser assegurados? Que poesias ele declamará? Em que rios ele tomará banho? Como construirá o seu futuro? São perguntas que cada criança traz consigo. Que mundo nós estamos preparando, que casa nós estamos organizando para deixar como herança para as crianças que estão nascendo? Que legado nós estamos dando, que valores éticos nós estamos promovendo para cada menino, para cada menina que está chegando? O que é que vai ser deste menino? Essa é a pergunta que muita gente se faz diante de uma vida. O que é que vai ser deste menino? Em que praças ele brincará? Em que águas ele mergulhará o seu corpo? Que ar ele vai respirar? A festa de São João Batista nos convida a preparar uma casa melhor e um mundo melhor para cada menino, para cada menina que chega a este mundo. A leitura continua dizendo uma coisa muito interessante. De fato, a mão do Senhor estava com ele. Gente, como é bonito ver isso. Porque a vida de um nascituro, a vida de uma criança dentro do ventre da mãe, precisa de uma mão. O Salmo 138, 139 diz assim que Deus me tecia no seio materno. Isso faz pensar na mão de Deus como trabalhando em um tear, tecendo uma vida.
A mão de Deus que está formando um ser dentro da barriga da mãe. É a primeira coisa. Mas quando essa criança sai da barriga da mãe, não pensemos que essa mão de Deus vai abandoná-lo. Essa mão de Deus continua acompanhando. A mão do Senhor estava com ele. O problema muitas vezes é a mão dos homens. É a mão de quem usa orçamentos para te desviar dinheiro de escola, para construir fazendas para os seus filhos. É a mão de quem deveria garantir a segurança pública e que prefere dizer que cada um possua a sua arma e puxa o gatilho contra quem quiser, inclusive para aqueles que são criancinhas que você vê que são filhos de pessoas que talvez te ameacem. O problema não é a mão do Senhor, o problema é a mão do homem, que muitas vezes está marcada do sangue, das opções e das decisões que tomam. E esse ano para nós é um ano de muita decisão. Cuidado com a nossa mão, porque às vezes o que a nossa boca está dizendo com certos discursos, depois a nossa mão fará opções que são o contrário daquilo que a gente diz, porque as opções da gente não vão garantir que a mão do Senhor continue protegendo muitas vidas. Por quê? Essa mão do Senhor deve se fazer concretas pela mão de políticas públicas responsáveis pela vida de todas e pela vida de todos. Lucas diz que o menino crescia. Ah, como será bom que todos nós possamos crescer, mas não apenas crescer biologicamente, não apenas crescer fisicamente, crescer fisicamente, crescer psicologicamente, crescer afetivamente. Nós estamos possibilitando realmente crescimento. A festa de São João nos convida que a gente tome posições que ajudem a vida humana a crescer, a se desenvolver. E diz também que esse menino se fortalecia em espírito. Podemos dar todas as garantias sociopolíticas e econômicas, mas se nós não garantirmos o crescimento no espírito é crescimento na relação com Deus. Deus é meu Pai e me faz sentir irmão e irmã dos outros. Deus é meu Pai e me faz pensar que esse mundo no qual eu habito é criação dele e eu não posso usar a meu bel prazer. Crescer no espírito é poder garantir que a religião tenha o seu papel dentro da sociedade. Como agora a gente tem a festa de São João, é uma festa religiosa. É a possibilidade de se manifestar na religião. Não é a festa do comércio, não. É uma festa da religião, do Evangelho de Cristo. É o profeta que preparou os caminhos do Senhor. Crescer no espírito, crescer na espiritualidade. O ser humano pode ter uma conta miliardária, pode ter muitas posses, pode ter muitos bens, mas se não crescer no espírito, será sempre um pobre. Será sempre um pobre. Eu diria, será um desgraçado. Porque não verá graça na vida, porque não verá entusiasmo nas coisas, porque perderá o horizonte e as perspectivas. O crescimento precisa ser integral. O crescimento precisa ser completo. E aqui diz o texto, encerrando a leitura do Evangelho de hoje, que João Batista vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Como será belo, como será bom que todas as vidas que são acolhidas, que são defendidas, possam ser acompanhadas. Porque tem muita gente que diz, não, toda a vida humana precisa ser respeitada, tem que deixar nascer. A gente deixa nascer e precisa deixar nascer. Agora é preciso deixar crescer. Não é deixar nascer para depois eu eliminar com os tiros perdidos. Não é deixar nascer para depois deixar na prisão do analfabetismo. Não é deixar nascer para depois deixar minguar na fome. Não é deixar nascer para depois matar o sonho e espezinhar as esperanças. A festa de São João nos convida a um olhar global, a um olhar integral sobre a vida do ser humano, a vida e o direito do nascituro, eu diria, não é? Que deve ser também a vida do crescituro, daquele que deve ser crescer, e da vida do morriturus, daquele que deve morrer também com a dignidade. É uma vida completa, porque o ser humano nasce, cresce, amadurece,
se possível, se reproduz, e sempre se reproduz, ou se reproduz biologicamente ou espiritualmente, e depois também morre. E a festa de João Batista é a vida de uma velhice que deu frutos, esse casal, Isabel e Zacarias. Então ele ficava em lugares desertos, diz o texto do Evangelho, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Que todas as vidas possam se apresentar publicamente, como a gente está vendo nessas festas de São João, muita gente subindo num palco e se apresentando publicamente com seus dons, com seus talentos, que a vida possa ser um grande palco onde a gente pode subir e se manifestar o nosso nome, manifestar os nossos talentos, as nossas qualidades. Gente querida, quero desejar uma feliz festa de São João Batista para você e quero convidar você a rezar essa oração que a gente diz no dia de São João Batista. Ó Deus, que suscitaste São João Batista a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e no caminho da paz, para que, restaurados à mesa do Cordeiro Divino, possamos alegrar-nos pelo nascimento de São João Batista e possamos reconhecer no Cristo por ele anunciado aquele que nos faz renascer. Portanto, que na festa do nascimento de São João Batista, a gente se alegre por aquele renascimento que nós tivemos no nosso batismo. São João Batista. O batismo é colocado diante dos nossos olhos, a vida nova. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Um abraço grande aos madrugueiros do Brasil que estão por aí dançando forró, ouvindo forró, já nas alegrias da festa de São João Batista. Um abraço para Luiz Argolo, do nosso Conselho Diocesano de Leigos da Diocese de Amargosa. Um abraço para João Rosário, para Genilza Lisboa. Eu não sei se foi João Rosário com quem falou comigo acho que não foi não. Para uma palestra sobre os homens do texto. Se por um acaso foi você, João, depois entra em contato comigo no privado, que eu estou precisando pedir um favor. Mas acho que não foi João, não. João também acho que ele é de Nazaré, mas eu não sei se é. Entra no privado se foi você. Genilza Lisboa, um abraço para você, bom dia. Mari Caldas, um abraço para você. Fabiane Melo, um abraço, Fabiane. Leninha Novaes, Leo Passos, Vani Brito, Sacramentum Parlamentaria, Neia XS, um abraço para você, Aldaleia Psi, também aqui nesse perfil entrando, acompanhando nossa live, Jessi Amoreira, Lula Ordelo aí, não é, nas festas de São João do Cruz das Almas, Didi Gomes em São Francisco, um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Genilza está dizendo que ela não está no forró não, tá certo, então... É como eu, não estou no forró. Mas olha, eu falo a minha verdade. Coelho Leitores, está vindo do forró, não é Coelho Leitores a essa altura. Agora eu digo para vocês uma coisa: depende de São João, eu não faço barulho no meu quarto, não. O quarto é muito, mais ou menos silencioso o meu. Quem mora do meu lado não tem pelo que se queixar. Mas eu, dia de São João, véspera de São João, às vezes eu ponho um fone no meu ouvido e ponho todos os forrós que eu conheço para tocar e danço até suar, porque se tem uma coisa que eu gosto é de dançar forró, mas eu não sei dançar esses forrós novos não, que eu vejo esse povo assim muito cheio de... Eu sei o arrasta-pé, então eu danço, que é uma beleza, e quando é uma noite enluarada, porque aqui é período de verão, se for possível, eu abro a minha janela, não é? E fico ali dançando com a lua servindo de testemunha para as minhas danças do meu forró. Ou então, quando é outros períodos, eu gosto de ouvir samba de roda, que é o samba da minha região. Não sei sambar, mas ponho um samba no meu ouvido e fico tentando sambar até dizer chega. Então, seguramente, na noite de hoje, vocês já sabem que mais tarde eu vou colocar os fones no meu ouvido e vou dançar até
até dizer chega. Até a hora em que eu for poder, voltando para ir para o Brasil, né, puxar alguma de vocês no arrasta-pé e a gente dançar até dizer chega. Pois é, eu não sei dançar não, piso mais no pé dos outros do que qualquer coisa, mas não estou nem aí, nem estou chegando. Aproveita a alegria da festa de São João, como já disse, para mim é das alegrias mais belas. Eu guardo essas imagens da minha infância, uma noite em que as divisões caíam, porque era possível ver, por exemplo, que quem vinha da periferia entrar nas casas das pessoas do centro, sempre perguntando: São João passou por aqui? E passou, e a porta estava aberta, e se entrava, se comia, se bebia e se podia fazer essa peregrinação durante toda aquela noite. É uma beleza. Então eu acho que traz consigo essa marca de reconciliação e de vida. Gente, muita conversa, fica com Deus, aproveita aí o São João vocês, e eu vou agora aqui aproveitar para trabalhar durante o dia, para dançar o meu forró com os meus fones durante a noite. Fiquem com Deus. Sandra, você está chegando e eu estou saindo, mas você vai poder ver a live aqui depois. Fica com Deus.